Eu já convido a igreja a abrir as suas Bíblias na carta de João, na primeira carta de João, fica ali próximo, em Apocalipse, né? Nós estamos expondo essa carta, já estamos mais ou menos no meio da carta. 1 João, capítulo 2, versículos 27 até o 29, 27, 28 e 29, 3 versículos da palavra do Senhor, dando continuidade à nossa exposição das 3 cartas de João, que fala muito sobre amor, né? Fala muito sobre permanecer na presença do Senhor e ter bastante cuidado contra as heresias que sempre existiram desde essa época, os falsos mestres, aqueles que ensinam coisas que não estão de acordo com a palavra do Senhor. O versículo 27 diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Sabeis que ele é justo. Reconheceis também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez. Estamos aqui, Senhor. Louvamos o teu nome, já cantamos, adoramos o Senhor, e nós queremos ouvir a tua voz, e para isso nós necessitamos do teu auxílio agora, porque somos falíveis, somos homens, e a tua palavra é santa, a tua palavra é muito maior do que nós, e queremos nesse momento ser instrumentos, ferramentas do Senhor. Nos permita que possamos ser usados por ti, para trazer uma palavra aos corações, o nosso próprio coração também, que seja edificado dessa noite. Venha falar, trazer para nós aquela palavra que nós necessitamos, seja uma palavra de consolo, uma exortação. Ó Senhor, nos abençoe neste momento tão especial, que a tua palavra será proclamada, que a tua palavra será exposta. Nós te pedimos isso e oramos em teu próprio nome, Jesus. Amém e amém, Senhor. Meus queridos, nós, como todos sabem, nós estamos expondo a primeira carta de João, e a última aula nós aprendemos sobre as 3 características dos anticristos. Os anticristos, sim, no plural. Nós aprendemos sobre as 3 características dos anticristos. E agora nós veremos 3 características dos pró-cristos. Pró-cristos. Ou seja, as pessoas que são a favor de Cristo, muito mais do que pró-Cristo. Nós vamos ver uma mensagem agora, uma característica, ou 3 características daquela pessoa que realmente teme ao Senhor, que serve ao Senhor, aquele verdadeiro cristão. Essa pessoa, 3 características, ao contrário dos anticristos. Lembrando que anticristo, como nós aprendemos, os anticristos é todo o sistema, toda força contrária ao Senhor Jesus, toda pessoa também que, além de ser contra o Senhor Jesus, distorcem os ensinamentos do Senhor, nega a pessoa do Senhor Jesus. Ora diz que ele não é Deus, ora diz que ele não é homem, e o Senhor Jesus é 100% Deus e 100% homem. Então nós entendemos assim, nós queremos, a palavra nos ensina, qualquer um que crê diferente, ensina diferente, é anticristo, e que já havia esse sistema, como nos nossos dias há, esse sistema, essa força contrária à palavra do Senhor, à palavra de Cristo e ao próprio Cristo. Isso é o anticristo. E aprendemos também que tudo isso vai se personificar numa pessoa, num grande líder no final, não é, que será como vai absorver toda a maldade, todo o engano, toda a perversidade, para atuar fortemente no final dos tempos, quando nós seremos guardados e protegidos pelo Senhor. Então João fala sobre essas 3 características que nós aprendemos, e agora ele vai falar o contrário, as 3 características
daqueles que são, não é, os verdadeiros servos do Senhor, como reconhecer esses servos do Senhor. Para falar sobre essas 3 características dos servos do Senhor, nós vamos ponderar sobre o seguinte tema: as 3 virtudes que caracterizam um cristão verdadeiro. As 3 virtudes que caracterizam um cristão verdadeiro. Quais são essas 3 virtudes que está aqui no texto? Em cada versículo desse, João teve o cuidado de expor uma dessas virtudes. Então, agora, expondo esses versículos, analisando mais de perto, nós vamos perceber que há realmente 3 virtudes, uma virtude em cada versículo desse. E a primeira virtude que caracteriza um cristão verdadeiro é a unção do Espírito. A primeira característica é a unção do Espírito. Veja o versículo 27, parte dele. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, dele do Espírito, permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. E aí ele prossegue falando. Irmãos, o verdadeiro crente, ele tem essa característica, ele tem a unção do Espírito Santo. Quando a gente fala em unção do Espírito Santo, a gente fica querendo entender melhor o que é isso. O que é a unção do Espírito Santo? No Antigo Testamento, apenas os reis, os profetas e os sacerdotes eram ungidos. E para quê? Era para ser designados ao seu ofício. Eles recebiam unção com óleo, o óleo físico, para simbolizar, exteriorizar que eles tinham sido designados, eles tinham sido ungidos para os seus trabalhos, para as suas funções. No Novo Testamento isso expande bastante, porque no Novo Testamento a unção que nós recebemos, a unção do Espírito Santo é para nos habilitar, para nos fortalecer, para nos capacitar. É uma série de funções para termos discernimento espiritual e por aí vai. E nós precisamos dessa unção. Todo crente que aceita Jesus, ele tem o Espírito Santo, ele recebe o Espírito Santo. Mas ele precisa da unção do Espírito Santo. Ele precisa de uma porção do Espírito Santo. É por isso que lá em Efésios diz, para os crentes, para não embriagueis com vinhos, mas estejam enchendo, deixa ser enchido com o Espírito Santo. Vocês precisam ser enchidos com o Espírito Santo. O crente tem o Espírito Santo, mas ele precisa. A unção do Espírito Santo, querido, nos capacita, nos habilita. A unção do Espírito Santo nos capacita a discernir a verdade, a permanecer firmes na fé, nos ensina e nos protege contra o engano. Por que Paulo está falando esse versículo aqui? Não é por acaso. Sabe por quê? É que os líderes daquela época, os líderes falsos, eles estavam querendo ser os tais. Eles diziam o seguinte: olha, nós temos o ensinamento secreto, só nós podemos ensinar. Se vocês não aprenderem de nós recebemos esse conhecimento, esse ensinamento secreto, e se vocês não aprenderem de nós, vocês estão perdidos. Vocês não serão salvos, vocês estão perdidos se vocês não tiverem esse ensinamento, porque só nós podemos ensinar. Agora vamos voltar ao versículo 2 e você vai entender o que João está falando. Vamos ler esse versículo todinho para vocês verem nessa perspectiva que eu estou falando para vocês aqui. Ok? Olha agora o versículo 27 que Paulo vai estar falando isso. João, ele está tendo em mente que esses líderes estão falando isso mesmo, falando, nós é que ensinamos. Olha o que João está ensinando. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, é a verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Ele está dizendo aqui, é o Espírito Santo que ensina vocês. Você não precisa de outro ensinamento. Com isso, João está dizendo que nós não precisamos mais ouvir a pregação, ler a palavra do Senhor, estudar, não é isso que ele está dizendo. Porque o Espírito Santo, se nós não tivermos o Espírito Santo, de fato,
porque as coisas do Senhor são discernidas espiritualmente. Se nós temos o Espírito Santo, quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos. O Espírito Santo é que ilumina a nossa mente. Quando alguém prega, nós, além de aprender, nós discernimos, porque o Espírito Santo nos dá o discernimento. E nós sabemos se aquilo é verdade ou não, se aquilo vem dos apóstolos. O que João está dizendo aqui, fala, olha, quando alguém ensinar, vocês não se preocupem, vocês têm a unção do Espírito Santo que vai revelar, que vai mostrar para vocês se isso vem do Espírito ou se não vem do Espírito, ou se vem desse pessoal aí. Paulo concorda com João quando ele fala que só aquele que tem o Espírito Santo de Deus, que tem a unção do Espírito Santo, entende as coisas de Deus. Quem não tem, não entende. Lá em 1 aos Coríntios 2,14, Paulo diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E nós, queridos, não basta termos o Espírito Santo, nós temos, mas nós precisamos buscar a unção do Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo, porque o Espírito atua em nós quando nós enchemos do Espírito Santo. Nós podemos deixar o Espírito Santo apagar nas nossas vidas, quando nós não buscamos o enchimento. E é importante, nós estamos tratando aqui sobre falsos mestres, falsas doutrinas, e nós vivemos hoje numa disseminação de heresias, né? Nós estamos tratando inclusive aqui de heresias, quantas religiões, quantas doutrinas falsas. A gente fica impressionado quando a gente vai analisar. O que acontece? Uma pessoa vem seguindo a doutrina dos apóstolos, aprendendo, de repente ele fala, não, eu vou mudar isso aqui, o que ele diz? Ele diz, olha, eu vi Deus apareceu para mim, Jesus disse, apareceu um anjo e ele falou para mim que agora não é desse jeito mais, agora ele é comigo, o negócio é comigo agora, e eu tenho a revelação, e ele me iluminou, e eu escrevi um livro, ele foi meditando, eu escrevi um livro, e esse livro agora não é a Bíblia, algumas partes da Bíblia você pega, isso não é só uma seita não, os mormons fizeram isso, Testemunha de Jeová, o Islã, que nós aprendemos hoje, todos eles, ouviu Deus, Jesus Cristo, ouviu um anjo, ouviu alguém, e esse passou para ele toda a revelação e disse que era ele. Os mormons, por exemplo, passou tudo para o líder dele, e ele continuou falando com Deus, e Deus revelando, e ele passou isso para os líderes, de forma que os líderes hoje, desse pessoal, dos mormons, o líder geral, ele fala direto com Deus, e a revelação está aberta. Então, é muita coisa. Então, nós precisamos ter o discernimento do Espírito Santo. A pessoa que tem o discernimento do Espírito Santo, ele não cai nessas coisas. Tem muitos aí caindo como patinhos, mas a pessoa que está, o Espírito Santo, ele discerne, isso não tem coerência, porque o Espírito Santo, queridos, é o guardião da ortodoxia, ele que protege. E eu falei ortodoxia, e deixa eu explicar para você, se você ainda não entende essa palavra, não se preocupe. A ortodoxia é a doutrina correta, é a doutrina dos apóstolos, é uma doutrina que não tem incoerência, ela é coerente, ela é linear, não entra, essas seitas, é fácil você ver, como você começa a analisar, você percebe que elas são o tempo todo, não bate, a coisa não bate. Mas a palavra do Senhor é impressionante. Livros aqui que começaram há milhares de anos, foram escritos, depois de 1000 anos, escreveu outro livro, e você tem a conexão perfeita, exata. Isso é ortodoxia. Então, o Espírito Santo é que é o responsável pela ortodoxia, e nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para não cairmos, para sabermos se é verdade ou não. Hoje a mídia bombardeia, não é, tantos pregadores, cada um com uma ideia, e não existe duas verdades, a verdade é uma só. Não pode sair de um púlpito uma verdade, de outro púlpito outra verdade. A palavra ela não é divisível, ela é uma verdade só. Então é por isso que Paulo está dizendo, olha, vocês têm a unção do Espírito Santo. Isso é que caracteriza, a primeira característica de um verdadeiro cristão é a unção do Espírito Santo. Então você ore a Deus, você tem o Espírito Santo, mas você precisa ser cheio do Espírito Santo. É o que
Paulo diz, não embriagueis com vinho, mas deixa ser enchido, enchei-vos do Espírito Santo. Ele é soberano, mas você tem que ter uma iniciativa, você tem que deixar ser enchido, você tem que pedir Ele. E se você é um vaso, se você já está cheio, como é que vai encher do Espírito Santo? Cheio de coisas que não agrada a Deus, então você tem que esvaziar e receber essa porção dobrada e encher do Espírito Santo para que você tenha não só discernimento, e aí você vai ter benefícios demais, porque é o Espírito Santo que motiva, que alegra o nosso coração, que nos fortalece, que nos dá fome pela palavra, nos dá desejo de orar. Então essa é a primeira característica do versículo 1. Nós estamos falando sobre as 3 características, agora ao contrário dos anticristos, as 3 características do verdadeiro cristão. A primeira é a unção do Espírito. A segunda virtude que caracteriza um cristão é a permanência em Cristo. É a permanência. E quando eu falo em permanência, eu quero dizer em relação contínua e estável. A pessoa que é um verdadeiro cristão, que está em verdade, que tem a unção do Espírito Santo, ele tem um relacionamento contínuo, estável com Deus. Ele não é um crente ioiô, por exemplo, como eles falam, um crente Raimundo com um pé na igreja e outro no mundo. Há uma estabilidade, há uma continuidade na vida dele. Ele consegue estar ali, manter aquela, não é? Você presencia crentes assim, irmãos que estão sempre, você vê a continuidade, mas você vê crentes tão fragilizados, né? Esses irmãos precisam da nossa oração, precisam da nossa ajuda, porque não são poucos irmãos, os irmãos inconstantes, irmãos que não têm firmeza, isso é não permanecer. É o versículo 28 que fala sobre isso, que a virtude de um crente, o que caracteriza ele é a permanência em Cristo. Olha então o versículo 28, leia comigo. Filhinhos, agora pois permanecei nele, se referindo a Cristo, para que quando ele se manifestar na sua segunda vinda, né, Jesus, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Já pensou afastar do Senhor? Eu quero correr ao lado dele para abraçá-lo, eu não quero afastar envergonhado dele. Mas está dizendo aqui, permaneça nele, para que quando ele vier na segunda vinda dele, você não tenha que afastar envergonhado. Nosso sonho, nós almejamos encontrá-lo e dar aquele abraço apertado e agradecê-lo por tudo que ele fez por nós, mas agora afastar do Senhor, mas temos que permanecer, queridos. E o que é permanecer? O que é permanecer? Permanecer em Cristo significa uma vida de oração contínua. Não é uma oração esporádica, mas é oração, um compromisso de oração, é dia após dia. Você orar ao Senhor, você orar pela igreja, orar por você mesmo, orar por sua família. Não é no momento que você está desesperado, com medo, necessitado, mas é uma coisa prazerosa, você precisa ter prazer, e se você está cheio do Espírito Santo, você tem prazer em orar, em dobrar o seu joelho, e você chora, e não é de tristeza, é de alegria no Senhor, aquela coisa gostosa. Então isso, e aí você permanece, você continua, e você tem que continuar. Isso é característica do crente verdadeiro, essa continuação, vida de oração contínua, leitura da palavra também contínua. A gente lê a palavra assim continuamente, porque assim como é gostoso orar, é gostoso demais ler a palavra. Um salmo, que coisa gostosa, parece que a pessoa está flutuando, lendo aquele salmo, e que fala no coração dela, e que consola, e que conforta. Isso não dá para uma vez hoje, a semana que vem, não tem que ser todo dia, tem que ser constante, como o próprio Salmo 1 fala, do justo, daquele que medita de dia e de noite na palavra do Senhor, que é comparado com uma árvore plantada junto à corrente de água, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Pessoa que medita na palavra do Senhor, é aquela leitura que a gente faz, não é para preparar um sermão, não é para despertar uma curiosidade, não é para essas coisas, é para alimentar, é um momento devocional.
ali com Deus, Deus está ali, porque a Bíblia é a boca de Deus, e Ele fala, e a gente fala Senhor, e a gente ora, e quando a gente ora, a gente fala com Ele, a oração, e aí Ele responde na palavra, e aquele diálogo ali, que maravilhoso, entre pai e filho, é maravilhoso. Então, queridos, isso é permanecer, é uma vida de oração constante, é uma leitura da palavra constante, é uma obediência à vontade de Deus constante, dia após dia. Não é obedecer de vez em quando, porque tem fase que a pessoa fica obediente a Deus, né? Ele está enfermo, o crente está enfermo, tem alguém enfermo, ele fica, né, com aquela obediência, ou ele está com muito medo de alguma coisa acontecer, e ele pega com Deus, né, e ele fica aquele, não é isso, Deus não é bobo, Ele sabe que você não é assim, que você está querendo alguma coisa, uma barganha, você está querendo, e aí Ele dá aquela benção, aí volta tudo normal, e você não permanece, você não tem continuidade. E se você tem essa esperteza, imagina Deus que tudo vê, que é inteligente, inteligentíssimo, a própria inteligência. Então é uma obediência constante, é obedecer a palavra do Senhor, dia após dia, é ler a palavra. Isso é permanecer, para que no retorno dele não fujamos dele envergonhados, não afastemos, pelo contrário, não é? A gente faz essas coisas, querido, a gente deve viver uma vida como se o Senhor Jesus fosse voltar agora mesmo, amanhã, estar sempre preparado em oração, na leitura da palavra, em obediência ao Senhor. É isso. No final do versículo, nós já lemos, vou ler de novo, sobre essa questão de a gente ter que afastar envergonhado, e diz, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Queridos, crentes inseguros, oscilantes, são presas fáceis das seitas. Ele é inseguro, ele é oscilante, ele não tem essa permanência, essa constância em oração, na palavra do Senhor, na obediência à palavra. Então, ele é uma presa fácil, não só das seitas, ele é presa fácil do mundo, do próprio mundo, das coisas mundanas, dos prazeres mundanos, da carne. Ele é presa fácil, porque ele está fragilizado, ele não está alimentando o seu espírito está fraco, porque a oração e a leitura é o alimento do espírito, ele não está se exercitando, ele não tem músculo espiritual, qualquer bactéria, qualquer coisa lança ele por terra, ele está muito fragilizado, desnutrido absolutamente, se ele não permanece. Ele precisa permanecer. A primeira característica do servo do Senhor verdadeiro, ali do verdadeiro crente, ele tem a unção do Espírito Santo, porque ele busca essa unção, ele almeja essa unção, e em segundo lugar, ele tem essa unção, então ele sente desejo de ler a palavra, de orar, de obedecer, de estar constante na obra do Senhor, nos trabalhos do Senhor. Ele é constante em tudo, ele não oscila em nada, ele prossegue, o Senhor dá força, e ele vai adiante, vai prosseguindo. E, queridos, a terceira virtude que caracteriza um cristão, qual seria então agora? Vou tomar uma água e vou mostrar para vocês então qual é a terceira e última característica, né, ou a virtude que caracteriza um cristão verdadeiro. O que é que o texto então nos diz sobre essa terceira? O texto, de fato, o último versículo que nós lemos, vai nos dar mais uma virtude. Então, olha, a terceira virtude que caracteriza um cristão é a prática da justiça. É a prática da justiça. Olha o versículo 29. Se sabeis que ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Olha, se a pessoa está cheia do Espírito Santo, permanece da forma que nós falamos, não vai dar em outra coisa, ele vai desembocar isso em prática, ele vai praticar, ele vai exteriorizar isso, vai tornar visível no seu falar, no seu comportamento. Ele
vai expressar isso. Isso é prática. Prática é você fazer na prática. Não é conhecer, sentir, não é abstrato. A prática é você vai praticar agora os atos de justiça. E quais são esses atos de justiça? É a ortodoxia com a ortopraxia. Não pode haver apenas ortodoxia. Junto com a ortodoxia tem que ter ortopraxia. Se nós falamos que a ortodoxia, então, é a doutrina verdadeira dos apóstolos, é tudo isso que nós falamos, não é esse ensinamento coerente, ao contrário das seitas. Se ortodoxia é isso, ortopraxia é a prática disso. Não basta eu ter ortodoxia, eu conhecer, né, eu ser um pró-verdade, a palavra de Deus, tudo mais, se eu não vivo isso, se eu não vivo isso na prática, viver isso na prática é a ortopraxia, é o ensinamento na prática. Então essas duas coisas têm que caminhar juntos. Não adianta eu ser um grande estudioso, né, um teólogo, quem quer que seja, e se eu não pratico essas coisas maravilhosas, eu não tenho essa continuidade, eu não permaneço em Cristo, assim não vai adiantar. Então o que João está dizendo é isso, no versículo 29, repetindo no versículo 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele, é viver de maneira que reflita o caráter de Deus e de Cristo. Você vive de maneira que reflete Deus na sua vida, reflete o caráter de Cristo em você, tudo que você faz. É como se o próprio Cristo, que andou na terra aqui, a mesma coisa que ele fez, você faz também, porque você reflete a vontade de Deus, o caráter de Deus, é vida prática mesmo. Vamos dar exemplos mais práticos, já que nós estamos falando em prática então. O amor, por exemplo, você tem que praticar o amor, não é? Veja bem, eu vou praticar o amor, e aí o que eu faço? Eu digo assim, olha, eu passei ali, eu vi alguém sofrendo, alguém passando fome, eu fiquei com tanta peninha dele, eu fiquei com nada, me cortou o coração. O Rio Grande do Sul passou por demais, aí eu fiquei, que pena. Isso não é justiça, isso não é prática, isso é um sentimento abstrato que não mata a fome, não resolve o problema daquela pessoa. De que vai adiantar seu coraçãozinho doer, né? Você sentir aquela pena, aquela dor? Isso não é justiça. A justiça é quando você vai lá e faz alguma coisa, surte efeito, você ajuda ele, soluciona o problema da fome dele, da sede dele, do frio dele, da dificuldade dele. Ele está caminhando para o inferno, você faz alguma coisa para impedir isso, proclamando a palavra do Senhor, você faz alguma coisa. Isso é prática, é isso que João está falando. Isso é praticar. Por enquanto nós estamos falando só sobre ortodoxia, sobre conhecer essa prática, não é? Agora nós estamos falando ortopraxia, agora é praticar essas coisas. Integridade. Integridade não é algo abstrato também, integridade é você viver uma vida íntegra mesmo, na prática, no seu falar, no seu relacionamento com os irmãos, com as pessoas. Isso você vai tornar isso prático, a integridade. Você é uma pessoa íntegra mesmo, as pessoas podem confiar em você. Ela pode dar a senha para você, a senha do banco dela, isso é prática. O patrão, ele não precisa agora de resolver os problemas dele, ele dá a senha, você vai lá e resolve. Isso é na prática, uma confiança absoluta. O crente precisa ser assim. É quando o comerciante, o padeiro, o rapaz da padaria não precisa de caixa, você pode precisar dos outros. Você vai lá, dá o seu dinheiro, volta, pega o seu troco e as casas agora, para você não precisa ter portão, fechadura, é só encostar lá para dizer, ó, está encostado aqui. Isso é integridade, é ser inteiro de fato, a santidade na prática. Isso é prática de justiça, é isso que caracteriza o verdadeiro crente. Se tivesse só crente, olha como seria diferente o mundo, totalmente diferente. Para que polícia? Para que essas coisas? Para que guarda de trânsito? Não precisaria de nada disso, né?
Isso, essa força coercitiva não necessitaria, porque o pessoal é crente, todo mundo é crente. Então, crente é íntegro, crente é santo, crente pratica o amor. E já caminhando para a conclusão, queridos, já aplicando, pergunte a si mesmo se os seus pensamentos, as suas atitudes estão alinhadas com o pensamento de Jesus, estão alinhados com a palavra do Senhor, suas ações, seus pensamentos, suas atitudes. E outra dica, em cada decisão, grande ou pequena, busque agir de maneira justa, busque agir com justiça em qualquer situação, seja ela por menor que seja justo, seja transparente em todas elas. E mais uma dica, faça um grande esforço para ajudar aqueles que estão ao seu redor. Qualquer tipo de ajuda que ele precisar, seja financeira, seja qual for a ajuda, você precisa ajudar. As seitas gostam de fazer isso, de ajudar. Só que a sua ajuda é diferente, a ajuda do crente não é como das seitas e das pessoas aí, porque eles ajudam para adquirir alguma coisa. É uma espécie de barganha, tão bonito como eles ajudam, mas no nosso caso não é assim. A questão é que quando nós recebemos o Espírito, somos cheios do Espírito Santo, ele transforma o nosso coração, a nossa mente, e ele nos ensina a amar. Então nós fazemos, independente de qualquer coisa, de qualquer barganha, nós não precisamos fazer isso para ser salvo, porque nós sabemos que somos salvos. Nós estamos convictos disso, mas nós somos incomodados, nós amamos de fato, o crente ama, e esse amor, não esse amor abstrato, mas esse amor concreto que acontece. Então é nesse sentido, o crente tem que fazer o bem movido por esse amor, senão ele está faltando alguma coisa nele, ele tem que sentir esse incômodo que Jesus sentia. Jesus sentiu uma compaixão tão forte. Eu tenho compaixão dessa gente, porque eles não têm o que comer, essa compaixão, e foi lá e multiplicou os pães. Quando vinha uma viúva com um filho, não é? Ele sentiu compaixão, aquele rapaz, lá em Lázaro, não é? Ele chorou e ele ressuscitou. A questão do Senhor é alguma coisa que ele faz, não é que ele fica sentindo alguma coisa. Eu quero que você entenda isso, que nós temos, assim como essas seitas, nós temos que agir com mais misericórdia ainda, mas não com a mentalidade deles, com o foco de ser salvos, de comprar a nossa salvação, porque jamais poderíamos comprar. Jesus morreu na cruz e nos comprou, e já está pago. E isso agora nós que estamos cheios do Espírito Santo, que estamos permanecendo na presença de Deus, nós sentimos esse amor voluntário, e assim nós ajudamos. Eu estou lembrando aqui que a palavra do Senhor, lá em Mateus, os evangelhos, diz que quando Jesus vier, no dia final, no julgamento, ele vai vir no trono branco, e ele vai colocar os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. As ovelhas representam os salvos e os bodes os não salvos. E ele vai dizer para as ovelhas, dizer assim: vinde bendito do meu Pai, possuí o céu por herança, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, estive doente e foste me ver, estive preso e foste visitar-me. E eles, um tanto quanto surpresos, vai dizer: mas quando é que nós te vimos nessa situação e te assistimos? Ele diz: toda vez que vocês fizeram isso a um pequenino, a um necessitado, na realidade vocês estavam fazendo para mim, você estava fazendo para mim. É eu que estava ali, naquele necessitado ali, naquele preso, naquele nu, naquela pessoa que estava passando frio, eu que estava ali, você estava fazendo era para mim. E da mesma forma ele vai virar para os que estão à esquerda e vai dizer: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestiste, estive doente e não foste ver-me, estive preso e não foste visitar. Da mesma forma eles vão perguntar: quando é que te vimos nessa situação e não te assistimos? Ele vai dizer: toda vez que vocês negou a um pequenino, a um necessitado, vocês na realidade estavam negando a mim. Veja, queridos, que a salvação, nós somos salvos, mas isso desemboca em boas obras. Nós temos que fazer as boas obras, não para a salvação, eu repito, mas ela casa perfeito
com a nossa salvação. Porque nós somos salvos e temos o Espírito Santo, e nós fomos salvos para as boas obras. E o Espírito Santo, se temos de fato o Espírito Santo, estamos cheios do Espírito Santo, então nós vamos sentir, porque a função dele é amolecer o nosso coração, é transformar a nossa mente, é nos impulsionar a não só fazer o bem, mas a orar, a jejuar. Eu não estou com vontade de jejuar, não. Eu não estou com vontade de orar, não estou com vontade de ir na igreja, eu não estou com vontade de fazer essas coisas, não. Então eu não estou cheio do Espírito Santo, não. Porque a função dele, se a pessoa está cheia do Espírito Santo, a função dele é nos direcionar para isso, é nos preparar, é nos moldar, é nos capacitar para esse tipo de coisa. E além disso, a função dele é fazer com que tenhamos discernimento para não cairmos no conto do vigário. Vários crentes caem, né, no conto do vigário, no canto da sereia, nessas seitas com as coisas, com os ensinos absurdos, malucos. Mas imagina, a pessoa está ali lendo a palavra do Senhor, aí de repente Deus vai orar num certo lugar e aparece Deus e Jesus dizendo: olha, não é assim mais não, agora vai ser, vou te passar toda o macete, todos os ensinamentos agora diferentes, você vai escrever num livro e agora vai ser assim. Aí ele pega alguns textos lá da Bíblia e aí o desavisado acredita e ele está cheio do Espírito Santo. Está na unção do Espírito Santo? Não está. Então é isso. Então, irmãos, lembrando então, finalizando agora, das 3 virtudes do verdadeiro crente. Primeiro, tem a unção do Espírito Santo. Ele é cheio do Espírito Santo. Segundo, ele permanece. Ele não é aquele crente oscilante, porque se ele está cheio do Espírito Santo, né, é uma cadeia de coisas lógicas. Então, se ele está cheio, ele é cheio do Espírito Santo, se ele está cheio do Espírito Santo, ele permanece. E se ele permanece, ele pratica justiça. Não tem outra forma. Se ele está cheio do Espírito Santo, se ele permanece em Cristo, ele pratica. Isso ele vai mostrar. A gente conhece a árvore pelo fruto. Ele dá fruto. A gente conhece, não é? Isso é que identifica o verdadeiro cristão. Não basta saber, é preciso fazer. Não basta saber, é preciso fazer e tem que ser. Tem que ser e fazer, não basta saber dessas coisas. Então, irmãos, como é que está a sua vida de oração? Você tem essas orações constantes mesmo? Você está permanecendo? A leitura, como é que está a sua leitura da palavra, a sua obediência a Deus? É algo constante ou você é oscilante? Você deixa as perturbações da vida, as dificuldades, as lutas te roubar essa permanência? E aí você começa a oscilar, começa a esquecer de orar, de ler a palavra do Senhor, deixa isso para lá. Como é que é a sua vida? Você é cheio do Espírito Santo? Se não for, você pode ser enchido do Espírito Santo. Ore e peça ao Senhor. Se você não está permanecendo, a partir de hoje você pode fazer esse compromisso de permanecer, de ler mais a palavra, de frequentar mais a sua igreja, de orar, de buscar o Senhor. Se você não está praticando a justiça, então a partir de hoje você pode fazer isso. Está em tempo ainda, Jesus não veio ainda, pode vir amanhã, mas hoje ele ainda não veio. Então você pode começar a praticar a justiça. E que Deus nos abençoe, queridos. Então essa é a exposição desses 3 versículos e nós daremos prosseguimento, né, na próxima exposição com esse livro que é realmente maravilhoso. Vamos colocar em pé então e vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele confirme essas palavras no nosso coração. Ó Deus, nós te agradecemos por essa palavra exposta, por tudo que foi realizado aqui, Senhor. Muito obrigado, ó Deus querido, porque o Senhor fala conosco, o Senhor nos desafia com a palavra do Senhor, nos exorta, nos consola, nos dá um norte para seguir, nos desperta, ó Deus, do sono, da negligência. Ó, que nós possamos tomar a sua palavra no nosso coração e seguir, Senhor, e comprometer com ela, nos dá força. O Senhor Espírito Santo é que nos alegra, que nos motiva. Se nós estamos desanimados, desmotivados, ó Pai, ó Espírito Santo, o Senhor pode, o Senhor tem poder para nos fortalecer e nos abençoar. O Senhor também nos deu uma semana de bênçãos na presença do Senhor, uma semana boa, Pai,
nos guardando. Temos vários irmãos que estão enfrentando dificuldades, enfermidades. Ó Senhor, cura-os, cura nessa semana, realiza grandes milagres, bênçãos do Senhor e venha restaurar o teu povo para que eles possam te louvar, para que eles possam vir à igreja do Senhor para te adorar, Pai. Restaura, cura a saúde emocional, a saúde física, a saúde espiritual, sara o teu povo. Tu és o Deus que sara, abençoe o teu povo, nos dê uma semana de bênção, em nome de Jesus, amém, amém. E agora, amados, ide em paz, que a graça preciosa do Senhor Jesus, o amor infinito, indescritível do Pai, e as consolações, a presença, o enchimento, o fortalecimento do Espírito Santo da promessa, esteja com todos vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.